Amém ou não? Fala para o irmão que está lá, fala, o Espírito Santo vai te pegar hoje. E quando ele te pegar, se solte. Amém? Eu quero que você fique sensível à voz do Espírito Santo nessa noite. Vamos para a palavra, irmãos? Abre comigo lá em Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, do versículo 1 em diante. Amém? Jonas capítulo 1, do versículo 1 em diante. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Agora ficou fácil, né? Tem telão, fica mais fácil. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Vou repetir. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vou repetir, para longe da presença do Senhor. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça, a Deus. Muito obrigado pela tua presença é real. Nós podemos sentir a tua presença aqui, mas nós queremos mais, Espírito Santo. Repete comigo, fala assim: ó, Espírito Santo, derrama mais da tua presença sobre a minha vida, derrama do teu renovo sobre mim, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quantos conhecem a respeito desse homem, desse profeta? Levante sua mão aí, quem já leu essa história, né? É uma história muito conhecida. E Jonas, ele é conhecido como o profeta fujão. A verdade é essa. Jonas é conhecido como aquele que, quando o Senhor precisa dele, ele foge. Jonas é conhecido como aquele profeta que, quando o Senhor fala com ele, ele faz vista grossa. E ele dá um jeito de, fugir daquilo que o Senhor está pedindo para ele. Você conhece alguém assim na tua vida? Você conhece alguém próximo de você que é desse jeito? Que o Senhor fala e a pessoa está sempre fugindo? Jonas, ele é conhecido porque ele é o profeta que, para não fazer, ele é cheio de argumento. Ele tem os seus argumentos para não fazer aquilo que o Senhor está pedindo para ele. Irmãos, quantas pessoas nós não encontramos desse jeito, não é verdade? Pessoas que nós pregamos a palavra de Deus, nós convidamos ela para poder vir para a presença de Deus, conhecer o Senhor, que o Senhor tem um plano na vida dela, mas aquela pessoa cheia de argumentos, sabe? Ela fala: eu estou cansada hoje para mim não dá. E quando é aquela pessoa que de repente ela já se estabeleceu, ela já aceitou Jesus, você está sempre impulsionando ela ali, porque você sente que Deus tem algo para fazer através da vida daquela pessoa. Você conhece pessoa assim? Você fica insistindo com ela e ela está sempre arrumando um argumento para não poder ir mais longe no Senhor. Mas Jonas também, o livro de Jonas, ele é conhecido sobre o livro que fala mais do pecado de Jonas do que o pecado dos ninivitas. Já parou para pensar nisso? É algo que o Senhor fala a respeito desse profeta, desse homem. E o Espírito Santo ministrou muito no meu coração esse final de semana e durante essa semana a respeito da vida de Jonas. E eu quero poder, em nome de Jesus, passar para vocês, porque eu também estou aprendendo, diluindo tudo aquilo que o Espírito Santo falou comigo, mas que você possa receber na mesma proporção, em nome de Jesus. Você recebe aí? É o profeta que precisa saber ouvir, mas também precisa saber obedecer. Irmãos, uma das coisas que deixa claro aqui a respeito da vida de Jonas é um profeta que ouvia a voz do Senhor.
Enquanto tem muitas pessoas, irmãos, eu tenho certeza que você já pode ter ouvido isso de alguém que chega até você e pega e fala assim: pastor, como que você sabe quando Deus está falando com você? Quem já ouviu isso? Levante sua mão, deixa eu ver. Olha quantas pessoas. Ou de repente, como é que Deus fala com você? É algo audível? É que nem falar com uma pessoa? Irmãos, todas as vezes que as pessoas perguntam isso para mim, eu tive 3 experiências na minha vida inteira. Faz 20 anos que eu voltei para Jesus, né? Eu conheço a palavra do Senhor desde pequena. Minha mãe já me trazia, desde quando esse ministério começou em Brodowski. A minha mãe era uma das primeiras mulheres ali, entre as 10, que começou a participar desse ministério, quando o pastor Jefferson veio para cá. Mas eu fiquei um bom tempo afastado, com 12 anos mais ou menos, eu me afastei, minha mãe parou de vir na igreja, e eu me afastei, mas faz 20 anos que eu voltei. Faz 20 anos que eu tenho caminhado no Senhor. Faz 20 anos que eu estou procurando melhorar. Porque quando você acha que você está bom, irmão, você vai descobrindo, o Espírito Santo vai te mostrando muitas coisas dentro de você, que você precisa crescer e melhorar. Irmãozinho, nesses 20 anos, eu tive 3 experiências que marcaram a minha vida, que foram de ouvir mesmo a voz de Deus. De acordar ouvindo a voz do Senhor. E é uma voz, irmãos, que parece que ela vem de dentro da gente. Ela toma todo o ambiente. E é uma voz inconfundível. Não tem como você não saber que é Deus que está falando com você. Porque é uma voz que veio cheio da presença dEle. Então, a maioria das vezes, quando eu ouvi a direção de Deus e a voz de Deus, de repente foi através de uma palavra que o Senhor me revelou, através de uma direção que o Senhor colocou alguém na minha vida para me direcionar, ou de repente foi no meu tempo de oração, algo que o Espírito Santo foi gerando dentro de mim, e Ele foi falando comigo. A palavra deixa claro aqui a respeito que Jonas sabia ouvir o Senhor. Repete comigo, fala assim, ó, Jonas sabia ouvir o Senhor. O que Jonas não sabia fazer era obedecer, irmãos. Olha só, é algo que o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração. Jonas sabia ouvir, mas Jonas não sabia obedecer. Vira para o irmão que está ao teu lado falando assim, ó, você precisa aprender a obedecer à voz do Senhor. Irmãos, o pecado da desobediência, ela rouba o amor de Deus nos nossos corações. O pecado da desobediência, ele tem esse poder de roubar a essência do amor de Deus de dentro de nós. E quando eu estou dizendo, irmãos, a respeito do pecado da desobediência, de repente você olha e pega e fala assim, mas pastor, eu não estou em pecado. De repente você nunca caiu no pecado da carne, mas você caiu no pecado de Satanás. Sabe qual que é o pecado de Satanás? O pecado da desobediência. É quando o Senhor está falando com você e você não obedece às direções do Espírito. É quando o Senhor está falando com você, te dando direções, mas você resolve parar. Jonas, ele é conhecido como aquele profeta que, enquanto havia muitas pessoas que estavam precisando dele, ele resolveu parar e correr ao contrário daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Então a desobediência, irmãos, ela tem o poder de minando o amor de Deus nos nossos corações. E nem sempre a desobediência está ligado a um pecado que tipo, eu desobedeci, eu caí no pecado da carne. Não, irmãos. Você pode, dia após dia, ir desobedecendo as direções. Uma das coisas que eu aprendi é que ninguém tem autoridade quando não se submete à autoridade. Quer ter autoridade no mundo espiritual? Você precisa aprender a submeter, a se colocar debaixo do governo do Senhor, debaixo das vontades dEle, daquilo que Ele tem para a nossa vida. Então o pecado da desobediência, ela vai roubando o amor de Deus. Irmãos, toda pessoa que começa a deixar o pecado da desobediência entrar no seu coração, ele vai dando legalidade. Sabe o que vai acontecendo? Ele vai perdendo o amor pelas vidas. Aí você fala assim, mas pastor, como que é isso? A pessoa de repente estava fervorosa em fazer a obra do Senhor, mas de repente aquilo morre dentro dela.
De repente você não tem mais visão, você não tem mais revelação. Por quê? A desobediência, ela foi roubando a essência do amor de Deus dos nossos corações. Irmãos, se nós não tivermos empatia pelas dores das pessoas, por aquilo que as pessoas estão passando, é porque o amor do Senhor, o amor de Deus não está no nosso coração. Ninguém vai ganhar alma se não tiver amor no seu coração. Eu sempre disse isso para os meus discípulos. Eu sempre digo isso para eles. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Tem pessoas que não conseguem dar porque não receberam. E tem pessoas que receberam, mas perderam a essência do amor de Deus. Então, o pecado da desobediência, ele tem esse poder de roubar o amor de Deus dos nossos corações. E com isso, irmãos, quando o profeta ele cai nesse pecado, ele cai na decadência espiritual. Tudo que está à sua volta vai paralisando. Tudo que está ao seu redor vai parando. Porque quando o amor de Deus não está gritando aos nossos corações, quando o amor de Deus não está sendo como essência através de nós, tudo que está à nossa volta vai perdendo a vida. Repete comigo, falando assim, ó, Senhor Jesus, me salva do pecado da desobediência. Uma das coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração a respeito de Jonas é que ele caiu no pecado da desobediência. Algo que o Espírito Santo também falou no meu coração. Esse profeta ele estava tão cego espiritualmente que ele não discerniu que ele já estava perdido. Irmãos, ele tinha os seus argumentos para não poder ir para Nínive e pregar para aquele povo. Se você estudar um pouquinho de teologia, você vai ver que aquele povo era um povo muito mau. Era um povo muito perverso. Alguns dizem que até pessoas da sua família haviam sido mortas por esses homens. Então ele tinha um grande argumento para não fazer. Só que ele esqueceu de uma coisa, irmãos. Ele esqueceu da vontade do Senhor que precisa prevalecer sobre as nossas vidas. A pessoa que tem argumento demais, ela não entende que ela está se perdendo da presença do Senhor. É a mesma coisa de você olhar para Deus e dizer, você não sabe o que está fazendo querendo dessa maneira. Então o Senhor, ele precisa primeiro nos salvar do pecado da desobediência. Irmãos, ele não discerniu que ele estava perdido. E uma das coisas que o Espírito Santo foi colocando no meu coração é que Deus também queria salvar, não era somente aquele povo, Deus também queria salvar o seu profeta. Repete comigo, falando assim, ó, Deus, ele queria salvar o seu profeta. Irmãos, o profeta estava perdido. Aquele pelo qual o Senhor confiou e entregou algo tão grandioso em suas mãos, estava perdido. A pergunta que eu tenho para você nessa noite: como que está o teu coração? Quando você olha para a tua caminhada cristã, caminhada na fé, como que você se vê nessa noite? Uma pessoa que está preparada para passar por qualquer adversidade, está pronto para obedecer aquilo que o Senhor tem para você? Ou alguém que de repente parou? Ou alguém que de repente já se esfriou novamente? Ou alguém que está gritando por ajuda? De repente você está aqui nessa noite, por fora, você está todo cheiroso, bonito, cabelo penteado, as mulheres de maquiagem, mas por dentro o teu coração está gritando por socorro. Irmãos, somente quem pode restaurar o nosso coração diante de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é poderoso para transformar o nosso coração. O Espírito Santo é poderoso para nos fazer reviver diante da presença de Deus. Uma das coisas que, quando eu olho a respeito de Jonas, é que a salvação de Jonas, irmãos,
estava lá dentro de Nínive. Era ganhar aqueles corações para o Senhor. Outra coisa que o Senhor mostra e grita muito ao meu coração, todos conhecem aqui aquela passagem do rico e do Lázaro. E a Bíblia fala assim que quando o rico ele morre, ele vai lá para o lugar de tormento, mas Lázaro, ele vai para o seio de Abraão. E quando o rico está lá em tormento, ele começa a rever toda a sua conduta. Irmãos, ele não entendeu que a misericórdia de Deus estava todos os dias ao pé da mesa dele. Sabe por quê? O rico, em vez de alimentar Lázaro como devia, ele dava migalhas. E às vezes nós nos perdemos da presença de Deus, porque nós deixamos de dar o banquete que vem do céu e começa a dar migalha para as pessoas. A salvação do rico era Lázaro todos os dias aos pés da porta dele ali, irmãos. A salvação de Jonas também está ligada a Nínive. Quando eu olho para isso, irmãos, eu entendo uma coisa. Deus, ele sabia tudo que ele estava fazendo. Porque Deus não queria somente os ninivitas. Deus também queria o seu profeta de volta. E nessa noite, essa palavra é para você. Porque o Senhor está te chamando novamente. Ele quer que o seu coração queime novamente por paixão pela presença dEle. Que você possa ansiar entrar na presença de Deus. Independente do tempo que você for ficar, você vai falar assim, não, eu vou ficar aqui que é o melhor lugar para se estar. De repente você está perdendo o controle de tudo. Você não consegue mais avançar. É um grito de socorro nessa noite. Faça a tua oração para Deus. Fala para o Espírito Santo, Espírito Santo, revive novamente em mim a chama do teu Espírito Santo. Do fogo do teu Espírito Santo. Senhor, eu quero voltar a ser intenso. Eu quero voltar a fazer as velhas obras, aquilo que queimava no meu coração, aquilo que eu desejava fazer. O que se tornou peso hoje, que é orar e jejuar, que possa queimar como antes. Quando você falava, não, eu vou jejuar novamente por almas, eu vou orar novamente por vidas. Que esse mesmo desejo possa voltar aos nossos corações. Filipenses 2:8, coloca para mim. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Irmãos, sabe o que esse texto diz? Que a obediência de Jesus trouxe redenção para toda uma humanidade. Você entende o poder da obediência, de quando o Senhor, Ele fala conosco? A Bíblia fala assim que Ele se humilhou, Ele se esvaziou de si mesmo. Ele veio diante de um propósito, de uma missão. Irmãos, nós fazemos parte dessa missão. Se nós estamos aqui, é porque Jesus se humilhou, se esvaziou. Ele foi obediente até o final. Nós somos o resultado da obediência de Cristo, da obediência de Jesus. Comece a falar com o Espírito Santo aí, sabe por quê? Porque de repente a chama do teu coração apagou por desobediência. E na maioria das vezes, irmãos, é por desobediência. Nós olhamos para pecados grandes, né? Tipo, eu xinguei, eu mirei, eu caí no pecado na carne, e esquece que o pecado de Satanás pode ter contaminado todo o nosso coração. Repete comigo novamente, fala assim, Senhor Jesus, me salva do pecado da desobediência. Que seja uma oração sincera. Outra coisa que eu aprendo aqui, que Deus, Ele não isenta ninguém das tempestades da vida. Irmão, tem gente que acha que servir a Deus é só tudo certo, tudo bom. Irmãos, eu já passei situações difíceis na minha vida. Situações onde você olha e você não enxerga e fala assim,
Como assim o Senhor me prometeu algo e eu não estou vendo nada? E o Senhor, Ele quer que nós possamos fazer o quê? Independente da situação que se levantou, do momento que você está vivendo, que você possa continuar andando. Jonas 1,4, do 4 em diante, diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar cargas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: o que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Irmãos, nesse caso aqui, quem que é que envia a tempestade? Quem enviou a tempestade? Sabia que tem tempestade na nossa vida que quem envia é Deus? Nem sempre é o diabo, irmãos. Nem sempre é o inimigo. E tem situação que quem levanta é Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus, Ele quer fazer a obra na nossa vida, Ele vai fazer por completo. E obra completa do Senhor sobre a nossa vida é saber passar por situações quando Ele mesmo levanta. Sabe por quê? Se o Senhor te isentasse de tudo, você ia ser um filho mimado. Sabe aquele filho mimado que você precisa fazer tudo para ele, senão ele não para de chorar? Ah, eu vou fazer por ele, senão ele não vai deixar de chorar. Repete comigo, fala assim: Deus não tem filhos mimados. Fala assim: eu não sou um filho mimado. Nós ficamos esperando que Deus venha passar a mão na nossa cabeça. Ah, vai fazer tudo que a gente quer. Irmãos, não é assim que cria filho, não. Quem é que tem filho? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando. Nem sempre é fácil você ter que exortar o teu filho. Ou de repente você ter que bater no seu filho. Sabe por quê? Dói na gente também. Só que é necessário. Tem coisas que você precisa ensinar para eles, para que eles possam ter uma identidade. E tem coisas que o Senhor vai fazer com a gente, para que você possa entender a sua identidade como filho. Irmãos, nem sempre é fácil. Não é fácil, ainda mais nos dias de hoje, criar filhos. Mas eu sei de uma coisa: a minha casa, a minha vida, eu já entreguei nas mãos do Senhor, e os meus filhos também. Eu entreguei na mão de Deus. O Senhor, Ele não procura filhos mimados. Sabe por quê? Você vai passar por desertos e tempestades. Vai passar por momentos difíceis. E é assim que o Senhor vai forjar o teu caráter. Você já viu pessoas que quando quer alguma coisa vai lá e toma de alguém? Ou quando quer alguma coisa faz de tudo para se sobressair sobre uma pessoa e engana para poder ter? Irmãos, Deus, Ele forja o nosso caráter. Mulher de Deus e homem de Deus cheio do Espírito Santo sabe esperar no Senhor. Mulher de Deus, homem de Deus cheio do Espírito Santo sabe entender o tempo certo para todas as coisas. Sabe que nem sempre é do jeito que a gente quer. Ele sabe o que é melhor para nós. Eu aprendo uma coisa aqui, irmãos. Existe uma diferença de você passar por tempestade. E sabe aquela tempestade que você entra nela porque você está sendo desobediente? Sabe qual que é a diferença? A diferença é que nós também, aqueles que são obedientes, passa por tempestade. A Bíblia fala assim que Jesus também entrou numa tempestade e dormia. E aí eles foram até ele e perguntaram: mestre, a gente vai morrer.
ele se levanta e chama aquele povo de incrédulo. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque ele entende, irmãos, que quando você está fazendo as coisas certas, você está no caminho certo, você entende que Deus está governando sobre a tua vida, você entende que o controle da tua vida está na mão dele, ele cuida de você, ele guarda você. E é muito bom, irmãos, você saber que no meio da tempestade, você rever, olhar para a tua vida e falar assim, não, eu estou fazendo tudo aquilo que é certo. Eu estou esperando no Senhor, enquanto as pessoas estão dizendo, você é bobo, você não deveria ter abrido mão daquilo, olha a situação que você está agora, você não pode ser bobo dessa maneira não, você olha para a situação e fala assim, eu sei quem governa a minha vida, eu sei em quem esperar, eu sei que no tempo certo a tempestade vai passar, e eu sei que no tempo certo as coisas de Deus vão se cumprir na minha vida, diferente daquele que está debaixo de desobediência. Irmãos, a gente sabe quando a gente passa por tempestades e está debaixo da desobediência. Eu não sei se você passou por isso, eu fiquei 7 anos afastado. Nesses 7 anos que eu estava afastado, em uma dessa situação, eu envolvi numa briga onde eu levei 2 facadas. Irmãos, sabe qual que foi a primeira coisa que passou na minha cabeça quando eu fui esfaqueado? Se eu morrer agora eu vou para o inferno. Sabe por quê? Eu estava debaixo de desobediência. A pessoa que está debaixo de desobediência, ela sabe. Eu quero que você reveja a tua vida hoje. Como que você tem caminhado? Como que você tem andado? João 10:18. Ninguém atira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho o poder para dar e o poder para tornar a tomá-la. Esse é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Jesus está dizendo o seguinte, que a morte não teve poder sobre ele. Jesus está dizendo aqui que ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade sobre a situação. Esse versículo deixa claro, irmãos, que não foi por imposição humana que Jesus morreu, foi pela sua entrega. Quando eu olho para isso, irmãos, eu vejo quanto que é importante nós estarmos no centro da vontade de Deus. Ele passou por tudo que ele tinha que passar. Irmão, sabe qual que é a tese que eu tenho a respeito da cruz? A Bíblia fala assim, que a consequência do pecado é a morte, não é isso? Todo mundo vai experimentar a morte se a gente não for arrebatado, amém? Eu quero ser arrebatado. Quem quer ser arrebatado aí em nome de Jesus? Mas irmãos, se nós não passarmos pelo arrebatamento, não for o tempo, nós vamos experimentar a morte. Sabe por quê? Por causa da consequência do pecado. Quando eu olho para Jesus na cruz, Jesus tinha pecado? Vou perguntar, Jesus tinha pecado? Mas por que ele morreu? Irmãos, a Bíblia fala assim que ele entregou. Ele disse assim, ó, está consumado. A morte não tinha poder sobre Jesus. Jesus entregou a sua vida. E ele disse, está consumado. Eu venci o pecado. Agora todo aquele que me aceitar como Jesus, como Salvador, o único Salvador da sua vida, agora encontra a redenção, porque eu venci o pecado. Se nós estamos aqui, irmãos, é por conta disso. Romanos 8:1, nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. A morte não tem mais poder sobre nós, irmãos. Sabe por quê? Porque agora nós fazemos parte de um único só corpo, o corpo de Cristo. Outra coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Não abandone o teu ministério profético. Repete comigo, não abandone o ministério profético. Jonas 1:7. E diziam, cada um ao seu companheiro, vinde e lançamos sorte, para que saibamos que por causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram,
declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Repete comigo agora, fala assim, ó, qual a sua ocupação? Repete de novo, qual a sua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E que povo tu és? E ele disse, eu sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, por que fizeste isto conosco? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Irmãos, uma das coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que a pessoa que perde a sua ocupação, ela perdeu a sua identidade. De repente você está numa crise de identidade. Jonas era profeta, irmãos. O Senhor falava com ele. O Senhor colocou uma missão para esse homem. O Senhor falou a esse homem. Eu não consigo olhar para a questão de Jonas e interpretar que esse homem era tão desobediente assim, e entender que a vida inteira ele foi desse jeito. Mas eu entendo que em certo tempo da sua vida, ele se tornou assim, ele fechou o seu coração. A pergunta que eu tenho para você nessa noite, qual que é a sua ocupação? E por que você deixou a sua ocupação? A pessoa que perde a sua ocupação, ela está em crise de identidade. A pessoa que está em crise de identidade, irmãos, ela vai esquecendo das coisas que o Senhor fez por ela. Ela esquece o porquê que ela chegou até aqui. Repete comigo, fala assim, ó, eu sou filho. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Nós temos um pai que nos adotou como filho. Nós temos uma identidade que é dos céus. Nós temos uma essência que vem de Deus, veio dos céus. Você carrega a genética dos céus sobre a tua vida. Irmãos, isso aqui é passageiro. Pessoa que entra em crise de identidade não esqueceu de onde veio. Esqueceu pelo qual foi chamado. Você tem uma missão sobre essa terra. O Senhor confiou uma missão nas tuas mãos. E o Senhor está te perguntando, qual é a sua ocupação? Por que você deixou ela? Irmãos, profeta que deixa a sua ocupação, irmãos, é crise, é declínio total. É morte espiritual. Profeta, ele vive pelo cheiro da presença de Deus. A presença de Deus é o seu combustível. O fogo do Espírito Santo queima nele. O Senhor, ele quer que nessa noite nós possamos olhar e falar, Senhor, onde que eu parei? Eu quero recomeçar novamente. Pessoa que entra em crise de identidade, ela perde seus valores. Ela vai negociando os seus valores. Você percebeu que crente, quando ele desvia, ele é pior que o ímpio? Quem já percebeu isso? Irmãos, crente quando se desvia da presença do Senhor, fica pior que ímpio lá fora. Eu sei porque eu fui um. A maior parte hoje, se você parar, andar pela cidade, encontrar alguém na calçada, morando numa calçada, para e senta com eles e pergunta sobre a vida deles. Você vê que quando o crente, ele chuta o balde de algo gordo. Sabe por quê? Crise de identidade faz você negociar os teus valores. Não negocie os seus valores. Pessoa que tem crise de identidade, ela perde a sua essência. Irmãos, é muito bom servir a Deus. Hoje eu estava aqui dentro orando e meditando tudo que Deus fez na minha vida. É muito bom servir a Deus. Eu estava aqui meditando e orando, e o Senhor mostrando tudo aquilo que Ele foi fazendo na minha vida.
Eu falei, Senhor, eu não merecia. Irmãos, não perca a sua identidade. O Senhor está te chamando novamente. De repente você parou no teu ministério. De repente você desistiu da tua vida. De repente você está olhando, está achando que não tem jeito nenhum. Pessoa que acha que não tem jeito mais para a situação dela, é porque ela está em crise de identidade. O problema nunca foi Deus, irmãos. O problema somos nós. A gente faz as coisas sempre pensando de outra maneira. Tem gente que ora e acha que a oração dele vai mudar Deus. Irmãos, a oração muda você. Tem gente que jejua e fala, eu vou jejuar e Deus vai fazer. Irmãos, o jejum não muda Deus, o jejum muda a gente. O problema nunca foi Deus. Até porque a palavra de Deus nos ensina que o que traz divisão é as iniquidades. A iniquidade não é a iniquidade de Deus, é a iniquidade da humanidade. O problema nunca foi Deus. Quando nós nos conectamos com Deus, isso gera uma essência dentro de nós. Essa conexão com a presença de Deus gera amor nos nossos corações. Tem gente que acha que, servir a Deus, eu tenho que ir na igreja. Por que eu não posso deixar de ir na igreja? Eu não posso servir a Deus aqui fora. Por que eu tenho que adorar a Deus? Irmão, você acha mesmo que Deus precisa da nossa adoração? Se você adorar, Ele é Deus. Se você não adorar, Ele não deixa de ser Deus. Mas a Bíblia fala assim, irmãos, que quando a gente vem para a presença do Senhor, quando a gente ouve a palavra dEle, quando a gente adora o Senhor, a gente se torna parecido com aquele que a gente está adorando. Você vai cada vez mais adorando o Senhor e algo dentro de nós vai mudando. E a gente começa a sentir, irmãos, o anseio do céu. Sabe por quê? A gente não faz parte dessa terra. Nós temos uma identidade, a nossa identidade é do céu. Isso aqui vai passar. Por isso que nós precisamos nos conectar cada vez mais. Repete comigo, falando assim, nunca é tarde para se arrepender. Jonas 1:11. E disseram, que te faremos nós para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse, levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Agora vai lá em Jonas capítulo 2, versículo 1. Diz assim, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Vou repetir. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor, o meu Deus. Quando desfalecia em mim, a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Irmãos, eu estava meditando isso ontem. Eu até chamei o pastor Xande para poder falar sobre isso. Porque na minha concepção, e eu mudei ela, te respeito se você pensa assim, o arrependimento de Jonas não começou dentro da barriga do peixe.
O arrependimento de Jonas começou no mar. Quando ele está orando dentro da barriga do peixe, ele está narrando algo que ele passou no mar. Quando ele diz aqui, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, irmãos, Jonas estava morto. O peixe aqui é a misericórdia de Deus para Jonas. O peixe aqui é resposta de oração de Deus para Jonas. Você está entendendo a misericórdia de Deus, irmãos? O Senhor enviou esse grande peixe e foi lá e salvou Jonas. Uma das coisas que o Espírito Santo falou ao meu coração: nunca é tarde para se arrepender. E o que o Senhor está buscando de nós nessa noite é arrependimento. Eu não sei qual que é a situação que você está passando, mas eu sei de uma coisa, irmãos: o Senhor é poderoso para estender as suas mãos sobre cada um de nós. A Bíblia fala assim que a sua mão não está encolhida, mas Ele está pronto para poder nos ajudar. Irmãos, a oração ela é poderosa. A oração é o nosso combustível. O Senhor está dizendo assim: ore, busca. Tem gente que fica assim: ah, mas pastor, eu não tenho força para orar. Você não chegou nessa condição porque Deus quis. Você chegou nessa condição porque você relaxou. Você chegou nessa condição porque você foi desobediente. Essa é a condição que você criou para si mesmo. A primeira coisa que precisa para que o Senhor, através do Espírito Santo, nos dá força para orar, é arrependimento. É você reconhecer que precisa de ajuda. É inclinar o seu coração diante de Deus. É se humilhar. Sabe por quê, irmãos? O arrependimento, ele tem poder de reviver a vida dentro de nós. E isso, irmãos, está ligado a avivamento. A oração é poderosa. Uma das coisas que nós precisamos discernir é que se você não está tendo força para orar, algo está lutando contra a tua vida para te roubar a vida de oração. Continue orando. Fala para o irmão do outro lado: continue orando. Não pare de orar. Irmãos, eu sei o poder da oração. Antes de eu me afastar dos caminhos do Senhor, eu devia ter uns 11 anos. A minha mãe ainda vinha na igreja, trazia gente. E eu lembro que numa situação, eu morava de um bairro perto da minha avó, e a minha tia chegou, e ela pediu ajuda para minha mãe, porque falou assim: eu não sei o que está acontecendo com a mãe. Agora não lembro se foi minha tia ou se foi um primo que ela enviou para lá. E ela falou assim: eu não sei o que está acontecendo, mas ela está muito estranha. E eu lembro que quando falou isso para minha mãe, a minha mãe me chamou, me pegou pelas mãos, ela olhou para mim e falou assim: ó, vai até a casa da tua avó e ora por ela que eu vou mandar o anjo Miguel ir contigo. Irmãos, eu não esqueço disso. Eu saí de lá da minha casa, atravessei o bairro, entrei dentro da casa da minha avó, e na hora que eu entrei pela sala, a minha avó estava endemoniada no canto da parede. Na hora que a minha avó levantou os olhos, não era minha avó. Eu vi pelo olhar dela. Só que ela não olhava para mim. Ela olhava para alguém que estava do meu lado. E ela dizia assim: ó, manda ele embora. E eu meio que sem entender, eu falei: como é que é? Ele falava assim: ó, manda ele embora. Tira ele daqui. E na hora eu lembrei da oração da minha mãe: vai, porque eu vou pedir para o anjo Miguel ir contigo. Irmãos, eu lembro de eu olhar para minha avó endemoniada. Eu nunca tinha feito aquilo na minha vida. Eu coloquei a mão na cabeça dela e falei assim: ó, sai da minha avó em nome de Jesus. A minha avó voltou, olhou para mim e falou: o que está acontecendo? Irmãos, eu sei o que é o poder da oração. Eu sei o que a oração é capaz. A oração, ela tem chegado até alguns da minha família,
Porque o Senhor tem visitado através da minha oração, tem visitado parentes meus nos sonhos. Tem parentes meus que chegam até a mim e dizem para mim, falou, eu sonhei, você estava no sonho. E você entrava, via uma luz muito forte junto com você, e muitas pessoas junto com você, e você colocava a mão em mim, e eu senti uma presença que eu nunca senti na minha vida. Eu sei o que é o poder da oração. Não pare de orar, continue orando. Irmãos, eu sei o poder da oração, porque o Senhor confiou homens e mulheres, pelo meu contexto de vida, eu sei que eu não seria capaz de cuidar, e o Senhor colocou nas minhas mãos, sabe por quê? Eu entendo o poder da oração. Eu sei o que é o poder da oração, porque pessoas me chamam hoje, até hoje, na rede social e falam assim, ó, eu preciso conversar com você, eu preciso ir até a tua casa, porque eu sonhei com você, e Deus falou que você tem a cura daquilo que eu preciso. Irmãos, chegou a vir pessoas na minha casa, eu dar um endereço, a pessoa chegar, sentar na minha sala, eu nunca vi na minha vida, e falar assim, ó, eu sonhei com você, e no sonho Deus disse assim, vai até Ele, porque Ele tem a cura daquilo que você precisa. Isso é poder de oração. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu oro pela minha vida, eu oro pela minha casa, e eu oro também pela cidade de Brodowski. Eu falo, Senhor, entrega essa cidade nas minhas mãos. Eu sei o poder da oração. O poder da oração transformou a Inglaterra através de um homem, John Wesley. Muitas pessoas se envolveram com o movimento metodistas, e alguns estimam até mais de 100 mil pessoas. Sabe por quê? Porque um homem se posicionou para orar. Eu sei o que é o poder da oração. O poder da oração levou um homem, Billy Graham, de 193 países que existe, ele pregar em 185 países. Esse homem quase pregou no mundo inteiro. Ele acumulou mais de 200 milhões de pessoas ouvindo as suas mensagens. Sabe por quê? Por conta do poder da oração. Fala por mão do teu lado, fala assim, não para de orar. Continue orando. O diabo sabe, irmãos. Quando ele olha para você, ele não vê o quanto que você canta bem, o quanto que eu prego bem. Quando ele olha para um homem e para uma mulher, ele teme um homem e uma mulher que ora. Um homem e uma mulher que ora carrega poder de Deus, autoridade sobre o mundo espiritual. O Espírito Santo está dizendo nessa noite, se arrependa, volte a orar. Se arrependa, ore na onde você errou, e volte novamente para a presença de Deus. Vai orar, o Senhor quer te usar. O avivamento primeiro começou através do arrependimento de Jonas. Jonas se arrependeu, e algo dentro dele reviveu. Quando nós olhamos para a questão de Jonas, irmãos, a Bíblia fala assim que depois de 3 dias, e isso é uma tipologia profética de Cristo, porque também Jesus ficou morto por 3 dias, e ele reviveu, e trouxe redenção para toda a humanidade. Esse homem, esse profeta, ficou 3 dias dentro da barriga do peixe. E a Bíblia fala assim que o peixe, diante de uma direção de Deus, gospe ele em terra seca. Quando você estuda a respeito da onde ele foi colocado até a cidade de Nínive, irmãos, eu fui estudar sobre isso ontem. Esse homem era uma distância de 4.000 quilômetros até o lugar que ele tinha que ir. Fazendo as contas, esse homem tinha que andar de 30 a 40 quilômetros por dia. Por dia, para poder cumprir esse trajeto. E eu vendo sobre isso, estudando sobre isso, sabe o que o Espírito Santo colocou no meu coração? Irmãos, se não houver sede no nosso coração, para pregar a palavra de Deus, para ganhar viva, não tem avivamento. Se o teu coração não queima pela presença de Deus, se você não faz nada para isso acontecer, não tem avivamento. Por que o diabo tenta roubar isso?
Por que o diabo tenta tirar isso do teu coração? Porque quando nós não ansiamos por alguma coisa, não tem avivamento. O avivamento primeiro começa através do arrependimento. Volte a orar. Volte a buscar o Senhor. Pastor, mas eu errei muito, eu pisei na bola com Deus. Deus já sabia quem você era quando Ele te resgatou. Deus, Ele sabe, irmãos. Deus, Ele nos conhece. O que o Senhor espera de nós é que possamos ser homens e mulheres obedientes à sua direção e à sua voz. Nós precisamos estar prontos a todo momento. Uma das coisas que eu faço, é uma oração que eu faço antes de... A primeira oração que eu faço do meu dia, sabe qual que é? Eu me coloco à disposição a ser usado por Deus. Porque se você perde isso, irmãos, acabou. Nós estávamos num rancho esse final de semana, entre amigos. E no domingo de manhã eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, eu estou aqui. A gente só está entre amigos, mas eu me coloco à disposição para ser usado pelo Senhor. Faça sempre essa oração. Precisa ter sede ao teu coração. Nós estávamos vindo embora de tarde, isso já era umas 6 horas. Passando pelo pedágio, na hora que eu passei, aquela tramelinha, puf, em cima do meu carro. Eu parei, estacionei, porque se você avança, dá invasão de pedágio e a multa é altíssima. E a pessoa foi lá, lê a minha placa, perguntou se eu tinha o chip lá para poder passar. Falei, tem, tá tudo certo, eu vi, você tem certeza? A moça começou assim, você tem certeza? Irmão, você fica tão nervoso na hora que você vê o preço da multa, que você vai esquecendo até que você pôs chip no carro. Você tem certeza? Porque se você invadiu de lá para cá, a multa é altíssima. O Guilherme estava comigo. E a moça começou, você pode perder a tua Autocard. Você começa a tremer, irmãos. Eu já comecei a fuçar no aplicativo do meu celular, e caçando. E a senha não dava certo, misericórdia. Nós ficamos lá uns 10 minutos. Irmãos, uma guerra, até que eu consegui achar. Na hora que eu achei a senha que eu vi, falei, nossa, cobrou, ufa. Irmãos, na hora que eu senti aquele alívio, que eu olhei e falei, não, tá tudo certo. Na hora que eu vi aquilo, a moça que estava na minha frente, eu mostrei para ela, falei, aí cobrou, tá tudo certo. A moça olhou, pegou e falou, deve ter tido algum problema, eu vou lá buscar a maquininha para você passar e pagar. Eu falei, ufa. Mas na hora que eu olhei para ela e meu coração acalmou, irmãos, eu tive uma visão da moça. Eu olhei para os braços da moça, e é que nem eu estou olhando para vocês. Eu vi muitos cortes no braço dela. E ela virou e saiu, eu falei, Deus quer fazer algo aqui. Eu virei pro Guilherme e falei assim, Guilherme, foi Deus que me parou aqui. Ele falou, por quê? Eu falei, vem comigo. A moça foi, veio voltando, nós fomos de encontro com ela. Aí foi ali, pagou, tal. Eu olhei para ela e falei, filha, você já foi em alguma igreja evangélica? Ela falou, eu ia quando era pequeno. Eu falei, porque Deus... Eu olhei para você, Deus me deu uma visão, eu sou pastor. Ela ficou parada me olhando. Eu falei, Deus, Ele está te chamando. Ela ficou me olhando. Eu falei, eu olhei para você e vi os seus braços todos cortados. Eu falei assim, você tem tido ataques? Porque eu tive uma visão, irmão, de demônios aprisionando ela na cama. Na hora que eu falei isso, ela falou assim para mim, sim, isso aconteceu ontem. Foi ontem que ela falou, né? Aconteceu ontem comigo. E eu não consegui dormir a noite inteira. Eu falei assim, é um espírito da morte. Sabe por que ele está afrontando tanto você? Porque Deus tem um plano na tua vida. Deus tem algo para fazer na tua vida. Irmãos, ela começou a quebrantar. Eu falei, mas para isso, você precisa entregar a tua vida para Jesus. Ela falou assim, como é que é bom ouvir isso? Ela falou, passou uma pessoa de manhã, me amaldiçoou aqui, falou um punhado de coisa. Como é que é bom estar ouvindo isso? Eu falei, você precisa entregar a tua vida para Jesus. Ela virou e falou assim, como é que eu faço isso? Eu falei, você vai fazer agora comigo. Eu disse para ela, eu disse o seguinte, falei, eu não vou pôr a mão na tua cabeça, porque as câmeras estão filmando, você está em serviço. Mas abaixa a tua cabeça e ora comigo. Irmãos, ela abaixou a cabeça e fez a oração aceitando Jesus como Senhor e Salvador da vida dela ali. Ela levantou a cabeça e disse assim, eu estou me sentindo muito bem, eu precisava disso. Eu falei, vai para uma igreja.
Aí o supervisor dela estava vindo, uma moça. Eu virei para o Guilherme e falei, vamos, Guilherme, a supervisora está vindo. Eu vi que ela voltou conversando. O Guilherme já estava todo cheio da presença de Deus. Ele falou, estou tudo arrepiado. Eu falei, vamos, porque foi Deus. Aí dentro do carro, eu falei assim, a gente vai arriscar passar no próximo pedágio? Eu falei, vamos passar, porque eu já sei que foi Deus que me passou. Passou de boa, irmãos. Sabe por quê? Porque o nosso coração precisa queimar. O nosso coração precisa queimar por vidas. O nosso coração precisa queimar para fazer a vontade de Deus. Jonas teve que andar, caminhar muito, para que pudesse ouvir o avivamento de Nínive. A Bíblia fala assim, que naquela cidade havia mais de 120 mil pessoas, que se dobraram o seu coração para Deus. Porque esse homem se arrependeu e voltou à obediência, voltou à direção. O Senhor está te dizendo nessa noite, é tempo de arrependimento, volta para a minha presença. O Senhor está te chamando nessa noite. Eu queria chamar o grupo de louvor. Eu quero que você curva a sua cabeça aí, não onde você está. E comece a orar. Inclina o seu coração diante de Deus, irmãos. Você não está fazendo isso diante de homens, não. Você está fazendo isso diante de Deus. O Senhor está te chamando de volta. O Senhor está te chamando nessa noite. O Senhor tem uma missão para a tua vida. Apaga as luzes para a gente.